Oi pessoal, vamos lá. Esse vídeo aqui, ele é como se fosse assim, um aparecer na janela em relação à saída do armário. Por quê? Esse é o último vídeo da trilogia, digamos assim, da minha identidade para essa minha fase de expansão de carreira, né? E os outros dois vídeos foram de saída do armário, onde, digamos, eu me publiquei, né, me oficializei em questões relacionadas a preconceito, que era da superdotação e da alta sensibilidade. Esse aqui eu não vejo nenhuma questão relacionada a preconceito, por isso que eu não entrei na categoria de sair do armário, mas sim de aparecer ali na janela para mostrar um pouquinho como é que eu sou. Eu achei isso importante por mim mesma, né? Porque com essa questão de eu ser altamente sensível e ser superdotada, imagina como é que é essa cabeça, muita coisa que eu sinto, que eu penso, que eu realizo, e ainda mais que minha superdotação é do tipo criativo produtivo. Então, assim, eu penso muitas coisas, crio muitas coisas e produzo muitas coisas. Então fica difícil eu conseguir entender qual é realmente o meu caminho profissional mais adequado de acordo com a minha personalidade, com a minha natureza, com a minha forma de funcionar, e não somente uma questão de vaga de emprego ou de coisas que eu sei fazer. Então, para mim foi muito útil concluir esse processo de identidade, tanto na vida pessoal quanto na carreira, mais ainda até na carreira, mas que também é tudo uma coisa só, né? A gente é um ser íntegro, então a gente não consegue viver de fragmentos. Então, isso também acho que o que fecha com a chave de ouro, no meu caso, foi entender o meu tipo de personalidade a partir de dois parâmetros, o parâmetro do MBTI e o parâmetro do Big Five. Então, para quem está aí ouvindo, pode ser também que seja interessante quem está se achando meio perdido, que faça talvez um caminho parecido com o meu, identificar se tem alguma neurotipicidade, identificar se tem alguma característica específica neurológica ou algum transtorno, que não é o meu caso, né? Superdotação e alta habilidade não é uma questão de transtorno, mas esse mapeamento dentro da psicologia e da psiquiatria é muito importante, e da neurociência, né? Neurociência, psiquiatria e psicologia é muito importante esse mapeamento dessas três áreas. E para fechar essa questão de tipo psicológico. Caso você que está ouvindo aí não perceba que tem nada de psicologia, psiquiatria e neurociência, seria somente a questão dos tipos de personalidade, e que eu acho que ajuda muito a gente ter propósito, né? A gente viver uma vida que faça sentido com quem a gente é. E realmente, identidade é um assunto que é a base da diversidade, não tem um igual ao outro, cada um é único mesmo, não é clichê. Eita, celular. Então vamos lá. Qual é o tipo que eu vou dizer aqui que eu identifiquei que eu sou? Bom, de acordo com o Big Five, eu sou do tipo de conciosidade em primeiro lugar, abertura em segundo lugar e agradabilidade em terceiro lugar. E no MBTI, que é o método Myers-Briggs, eu me considero, foram muitos estudos, de primeiro lugar, que eu sou uma ISFP. Então, no MBTI são quatro siglas, né? A minha, que eu já estou há uns 2 anos pesquisando, me pesquisando nisso, cheguei hoje à conclusão, por isso que eu vim fazer esse vídeo, que realmente eu sou ISFP. Então, dentro do ISFP, fazendo um paralelo com o Big Five, né? Eu me identifico, em primeiro lugar, com sentimento introspectivo, então a minha questão de valores. Segundo, sensação extrovertida, que é a parte de perceber o mundo. E terceiro, intuição introvertida, que é a parte mais profunda, né? De captação mais profunda das coisas. Então, agora eu vou explicar o que eu acho que essas três características do Big Five, junto com as três características do MBTI, o que faz sentido para mim e que pode fazer sentido para você que está aí, na questão prática da minha carreira, da escolha dos meus amigos, da escolha dos lugares que eu vou, que é o seguinte, vamos lá. Do Big Five, né? A questão da conciosidade. Então, assim,
é a parte relacionada a ser uma pessoa muito detalhista. Vou até pegar uma colinha aqui, ó, que eu anotei, umas palavrinhas bem boas para isso. Então, a conciosidade eu resumi aqui como cuidados, detalhes e responsabilidade. Isso é top one na minha personalidade quanto aos Big Five. Realmente, quem ficar chateado que eu sou detalhista não vai dar para ser meu amigo. E eu, como uma superdotada de dedicação tardia, o que eu mais soube na vida é me adaptar. Então, eu ficava a vida inteira fingindo que eu não era detalhista, me controlando no que eu falava, me controlava no que eu percebia. E como agora eu estou nesse processo de libertação para justamente poder crescer na minha carreira, poder organizar minha vida financeira, poder ser uma pessoa mais feliz e poder, claro, ser saudável, que eu estava há 10 anos aí passando por depressão e agora, aleluia, né, estou super saudável. Então, isso tudo é no sentido não de botar um nome, o nome em si tanto faz, mas realmente é uma ferramenta que ajuda a gente a entender como a gente funciona e como a gente não deve se permitir usar máscaras. A gente, com a gente próprio, ser mais leve, mais encaixado no nosso auto-personagem, nosso personagem da realidade. Então, para essa questão da conciosidade, eu coloquei aqui essas palavrinhas de cuidados, detalhes e responsabilidade. Por exemplo, eu sou altamente responsável. Nos meus projetos de entretenimento, eu as pessoas autorizam que eu vou cuidar das pessoas para elas não ficarem bêbadas. Então, por exemplo, a pessoa bêbada, eu não acho que é uma atitude responsável. Então, como é que eu vou ter em algum projeto meu, algum evento meu, gente bêbada? Isso não vai acontecer. Então, é minha natureza e eu preciso me aceitar assim, e quem está à minha volta também precisa aceitar assim, porque essa diversidade é importante, organiza o mundo. Se todo mundo não tiver, perdão, se todo mundo não tiver esse nível de responsabilidade, como é que seria a vida? Então, justamente, o ponto principal que eu vim explicar aqui nesse vídeo é que a gente não precisa, tá de parabéns. Não, não é questão de ganhar parabéns, isso, aquilo. É questão de cada um como é. Então, nisso aqui, por isso que não é do armário, de sair do armário, todo mundo tem o seu jeito. E não é que um é melhor, outro é pior. Não é um poder a mais, um poder a menos, uma característica a mais, característica a menos. Não é isso. O mundo se organiza por aí de acordo com esses estudos da psicologia, que o MBTI já é um estudo já muito antigo que usa linguagem e análise estatística. Então, é uma questão assim de como você se encaixa nessas grandes questões estruturais da personalidade, né? Que são 5 áreas, mas 3 são as mais relevantes. Então, isso. Na minha segunda área, que eu sou bem relevante no Big Five, é a parte da abertura, que é a busca por novidades. Realmente, gente, eu fazer a mesma coisa a vida inteira não vai acontecer, não tem condição. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa fiel, sou monogâmica. Então não é que eu vou querer ter vários namorados, eu vou ter vários empregos, não é isso. Mas naquela relação, a gente vai ter uma relação com coisas acontecendo, né? Vamos fazer coisas diferentes, não vai ser todo dia a mesma coisa, vamos ter fases diferentes. Isso é o importante para eu me sentir bem, para eu sentir funcional. Não é só para eu me sentir bem, não é questão só do meu bem-estar, é questão da minha produtividade também e da minha saúde mental. E eu estando saudável, claro que eu vou produzir muito mais como pessoa e como profissional. Então, realmente, essa busca por novidade. O meu aplicativo de música é incrível, tem todos os tipos de música. Eu realmente tenho interesse em ouvir novas pessoas cantando, não ficar só na grande massa, no grande streaming, né? É isso. O terceiro elemento, então, da MBTI aplicado a mim, do MBTI não, do Big Five aplicado a mim, é a agradabilidade. Vê que eu não quero agradar tanto em primeiro lugar. Tem gente que é agradabilidade em primeiro lugar, no meu não. Eu não acho que agradar o outro é o mais importante, mas considero que também é importante, tanto é que está dentro dos três, né? Então, agradabilidade, eu coloquei aqui a palavrinha como. hum, Ai, meu Deus, afetividade e altruísmo. Então, realmente, eu, por exemplo, eu fico triste de ver a pessoa sem grana, triste de ver a pessoa doente. Eu realmente, o meu grau de empatia coletiva, que é o altruísmo, chega nesse nível. Eu fico abalada de ver que uma pessoa está doente, está sem grana, ou está sofrendo. Então, esse é meu lado como, inclusive, artista terapêutica, né?
E a questão da afetividade é que eu sou altamente afetiva, meu amor. Não tem como eu virar a cara. Mas, ao mesmo tempo, isso não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, realmente, vem lá a questão do detalhe, da responsabilidade, né? Do cuidado. Mas essa questão da afetividade, eu também sou bem afetiva. E um dos motivos que eu sou artista, eu trabalho com emoção, né? Então é isso. Agora, quanto aos três do MBTI. Primeiro, então, é o sentimento introvertido, que é lá da sigla do ISFP, seria o FI, Feeling Introverted. É assim que se fala, que é o sentimento introvertido, que é relacionado à questão dos valores. E isso é uma característica de tomada de decisão. Então, por exemplo, eu sou do tipo que é realizador. Eu preciso ter resultados para eu ficar em paz. E realmente é isso. Eu preciso ter, por exemplo, a cesta de roupa lavada para eu poder ficar em paz. Se eu vejo que está com cesta de roupa suja acumulada, eu falo, Então, não é só a questão da organização, é a questão assim, do resultado. Eu preciso ver, tem roupa limpa no armário. Isso é um resultado de que a casa está bem cuidada. Um exemplo, né? Então, essa questão de eu ser com sentimento introvertido tem muito a ver que eu tomo decisões baseadas nos meus valores éticos. Então, o introvertido é o que é dentro de si, né? A sua atenção é para dentro, não para fora. Então, se eu acho que tá errado bater em criança, eu vou me meter em todo mundo que estiver batendo em criança, porque aquilo para mim é um valor muito profundo, muito relevante ao ponto de fazer parte da minha tomada de decisão. Então, eu sou daquele tipo de pessoa que de fato, eu já me envolvi em várias situações no cotidiano, na rua, de eu interferir, olha, não bate, não bata na criança, não faça isso, né? Enfim, é uma questão muito associada a esse meu primeiro tipo de sentimento introvertido. Então, eu como artista, por exemplo, eu escolho pautas dos meus trabalhos de expressão que tenham totalmente a ver com os meus valores, né? Então, eu como pesquisadora e desenvolvedora, eu vou pesquisar temas que tenham a ver com os meus valores, tanto é que é a área de ciências sociais e humanas. Então, eu acho que é muito legal, muito real. A segunda questão no MBTI, do que veio, né, do que eu avalio para mim, é a questão da sensação extrovertida, que é muito o oposto da decisão. É como que você percebe as coisas, como que você observa as coisas, como que você captura as coisas. E no meu caso de sensação extrovertida, é a parte dos cinco sentidos mesmo. Né? Eu gosto de música, eu gosto de bebida, eu gosto de comida, gosto de agarramento, gosto de abraçar, gosto de ver os outros se expressando também. Então, aí sim, a parte externa é minha atenção para fora, não a atenção para dentro de mim. É como que eu percebo o mundo e como que eu falo com o mundo à minha volta, não com o meu mundo interno. Então, por exemplo, isso eu como artista tem muito a ver com artista de entretenimento, por exemplo, onde eu percebo se está afinado aquele instrumento, onde eu percebo se a iluminação está adequada com a apresentação da cena, onde eu percebo se aquele ambiente, se aquela ambiência está coerente com o evento que está sendo praticado. Então, isso está muito ligado a essa questão da sensação externa, né? Exterior, extrovertida. E antes eu me oprimia um pouco, eu falava, nossa, eu acho que eu sou muito over, que eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, nananana. E hoje eu me aceito, eu falo, não, realmente é isso, isso tem a ver com a minha personalidade. E que bom que o mundo é diferente. Imagina se a gente vai num lugar que tem música tocando e ninguém dança. Tem que ter uma sensação extrovertida que vai lá e dança, e aí anima o pessoal, e o pessoal começa a dançar também. E no final vira uma festa deliciosa, maravilhosa. Tanto é que eu brinco que eu sou animadora dos lugares que eu vou. Animadora de festa, onde vai num show, numa apresentação, depois o povo tá lá dançando também, né? Que tem a ver com os neurônios espelhos também. Que o pessoal vê e copia e faz igual, enfim, se conecta. Ainda mais eu sendo da dança também, então é mais um instrumento, né? Bom, e o meu terceiro elemento do MBTI é a questão da intuição introvertida, que é a parte que é usada menos, mas que é relevante. Na hora do problema, é essa habilidade que é acessada para dar uma solução para o problema, que é aquela coisa da intuição. O que que eu tô sentindo? O que que eu tô
pensando sem ter muita explicação lógica, né? Então, essa questão da intuição é uma compreensão profunda, que eu coloquei minha palavrinha aqui de cola, compreensão profunda. E realmente isso faz muito sentido. E eu, às vezes, ficava me culpando demais que eu tinha essa coisa. E não é sempre, tanto é que é a terceira posição, né? O NI, que é a intuição introvertida do MBTI. Então, não é sempre. O sempre é lá o FI e o SE. Mas em situações que eu tô com um problema difícil de resolver ou uma situação que eu preciso de uma resposta rápida, eu às vezes uso esse recurso de tipo, fico quieta, penso, respiro, o que que eu tô sentindo que deve acontecer, eu vou lá e decido e faço isso acontecer. Porque também essa questão da intuição é um processo de decisão, não é um processo de percepção. O SE, que é a sensação extrovertida, ela é um processo de percepção, não de decisão. Bom, aí agora o que que isso então eu acho que é legal eu falar aqui em relação à minha fase nova de vida, de expansão de carreira. Isso consolida a minha questão de eu ser uma artista intelectual em hospitalidade. Artista, porque eu tenho essa questão aqui de ser pessoa altamente sensível, que eu já falei no outro vídeo. A questão de ser com a sensação externa, né? A sensação extrovertida, que é buscar novidades, e a questão de abertura. Então, de eu estar sempre querendo. é, Perdão, abertura de querer novidades e sensação extrovertida de perceber o mundo com os sentidos, né, com as coisas. Então, essas características específicas aqui da personalidade, tirando o PAS, que não é necessariamente só de personalidade, ajuda muito a entender que realmente a minha natureza profissional é muito relacionada com artes. Tanto é que o ISFP, no MBTI, é tido, entre aspas, como artista. Não é que todo ISFP é artista, mas em termos de arquétipo, é o arquétipo do artista. São pessoas que têm processamentos mais sutis, gostam de. Enfim, aí eu posso depois fazer um outro vídeo só para explicar o que seria o ISFP, se achar que vale a pena. Então, continuando. Então, quanto à minha profissão, a outra parte, que eu sou artista intelectual em hospitalidade, né? A parte intelectual tem a ver com a superdotação, claro, tem a ver com a conciosidade, que é a parte do Big Five, né? A parte da responsabilidade, do detalhe, do cuidado. E tem a ver com o sentimento introvertido, que é isso, que é a parte. Tô ficando cansado já, que é a parte do MBTI, que é o principal, o sentimento introvertido dos valores. Então, realmente, gente, eu sou nerd, eu sou intelectual, eu gosto de estudar, tanto é que uma das minhas profissões, que eu sou pesquisadora e desenvolvedora experimental em ciências sociais humanas, eu sou aquela que faço a receita usando o copo certinho, tanto é que eu sou gastrofísica, uma das minhas linguagens artísticas é a gastrofísica. Eu gosto do lençol esticadinho na cama, certinho. Então, eu até me policio para não ficar perfeccionista, que isso tem a ver com a superdotação também. Mas essa coisa de ser intelectual é muito verdade. E ao mesmo tempo eu adoro estar num samba, num pagode, num rock, enfim, tô lá curtindo qualquer música, qualquer dança, bebendo, cantando com os amigos e sendo altamente intelectual. Isso comprova essa questão dos tabus, né, dos arquétipos não, dos estereótipos que as pessoas carimbam. Então você vê, eu sou uma pessoa altamente artística, altamente criativa, altamente expansiva, gostar de novidade e sou altamente intelectual. Não é aquela ideia de que o intelectual fica só em casa lendo livro. Não, eu tô lá na roda de pagode botando para sambar todos os pagodes que existem, né? Então isso me dá uma alegria muito grande poder falar dessa questão real da gente se permitir ser quem a gente é, na nossa identidade, né? E isso a gente precisa estudar para poder nos entender. O autoconhecimento não cai do céu. Você vê quantos anos que eu estou trabalhando em autoconhecimento, ao ponto que virou também minha profissão. Então hoje eu posso ficar com tranquilidade e dizer, olha, vejo por aí. Claro que eu posso ter alguma mudança de personalidade conforme coisas da minha vida forem acontecendo, mas vai estar mais ou menos por aqui sim. Não vejo que vai ter uma mudança tão drástica, porque realmente esses indicadores são coisas bem amplas, né? Pode mudar um pouco, ficar um pouco mais, um pouco menos, mas em termos gerais vai manter um pouco esse escopo, né? E na questão então, eu sou artista intelectual em hospitalidade. E na questão da hospitalidade, o que que encaixa aqui?
eu ter sido vítima de violência, né, que faz parte também da minha identidade. Então, assim, eu quero justamente o oposto de violência, e a hospitalidade não encaixa com nada em violência. E especificamente falando aqui da questão de traços de personalidade, né, de personalidade em si, que seria o MBTI e o Big Five, tem a ver com a agradabilidade, que é do Big Five. Então, assim, eu tenho muita afetividade e muito altruísmo, isso tem toda relação com a área de hospitalidade. E a intuição introvertida, que é o meu terceiro elemento do MBTI, que tem a ver com essa questão de compreensão profunda das coisas. Então, na hospitalidade, o que, que seria? Chegou o cliente é cansado para fazer um check-in, eu já percebo, já avalio intuitivamente que eles precisam, antes de tudo, talvez, de sentar e fazer um escaldapé, ou de sentar e tomar uma bebida quente, ou uma bebida gelada, ou alguém cuidar da criança que está ali um pouco agitada e o casal está cansado. Então, isso tem relação direta com essa questão de personalidade, por exemplo, da intuição introvertida. Então, eu fiquei muito tempo, meio perdida em qual era qual seria a minha melhor trajetória profissional. E hoje eu estou muito tranquila. Inclusive, eu tenho que ter desapego, porque tem outras coisas que eu faço muito bem, mas que não acho que vai ser a minha prioridade de fazer uma boa performance, né? Até para poder dar conta. Então, eu acho que isso aqui faz muito sentido para quem também quiser se conhecer melhor. E nisso, gente, deixa eu só resolver aqui, pronto. E nisso eu até tenho o serviço, um dos meus projetos experimentais, eu como pesquisadora, né, eu tenho mais 70 projetos, então um deles eu posso ajudar você a conseguir identificar qual é o seu perfil. Lembrando que isso tudo é um trabalho que eu faço utilizando técnicas de teatro e utilizando meus conhecimentos como pesquisador e desenvolvedor em ciências sociais humanas. Então é isso. Então tá colocado aqui o meu rosto na janela para dizer sobre a minha personalidade. E eu vou continuar fazendo os vídeos que falem bastante sobre respeito, sobre comportamento, sobre as nossas percepções de mundo, de vida, para que a gente consiga ter pessoas com mais qualidade de vida, pessoas mais tranquilas, pessoas mais prósperas, uma coletividade mais inclusiva. E sendo quem você é, com certeza é o caminho certo. Por mais que isso seja um pouco assustador, mas ser quem você é o segredinho ali para as coisas começarem a dar certo ou para as coisas melhorarem ainda mais. Um beijo, pessoal.